Muito bem, amigos, estamos então com mais uma conversa sobre a atualização do Código Civil nesse ano de 2025. Dessa vez estamos com o colega Marcelo Matos Amaro da Silveira, mineiro, com escritório em Belo Horizonte, trabalha no escritório Freitas Ferraz, é mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, doutor pela USP, professor e autor. Conheci ele no início desse ano de 2025, nas jornadas de direito civil, de direito da revista brasileira portuguesa, organizada pelo Dr. Fernando Araújo, de Lisboa, junto com os professores Manuel Gustavo Neubar, de Porto Alegre, professor Oxandro, aí do Paraná, e vários outros professores, né? Tive a honra de conhecê-lo, então, em Lisboa, nesse ano de 2025, já fizemos uma amizade, uma admiração, e quis te convidar aqui, meu amigo. Obrigado por ter aceito nesse nosso desafio diário de achar alguns minutos para fazer alguns eventos, né? Te agradeço muito, te agradeço em nome do Departamento de Direito Civil do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, do qual eu sou diretor, e te agradeço em nome do IARDES, né, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em nome da sua presidente, Sulamita Cabral, né? Muito obrigado, Marcelo. Vamos falar sobre garantias na atualização desse Código Civil. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua cortesia, obrigado pela tua simpatia. Vou te passar a palavra, meu amigo. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Um prazer, uma felicidade poder falar aqui, conversar com você, falar um pouco aí sobre a atualização do Código Civil para o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Tudo que tem envolvido esse estado, eu participo, sabe, Arnaldo? Porque apesar de ser mineiro e nascido e criado em BH, minha família, né, o Amaro da Silveira, é do Rio Grande do Sul. Meu bisavô era gaúcho, meu avô morou muitos anos no Rio Grande do Sul, então tenho um carinho enorme pelo estado, vários amigos, né? O professor Manuel Trindade, por exemplo, é um deles, e recentemente, como você disse, a gente se conheceu lá em Lisboa, nos eventos do professor Fernando Araújo, e desde então estamos aí, né, em diálogos, em uma amizade muito legal. Então, obrigado aí pelo convite, sempre à disposição aí do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por esse carinho enorme que eu tenho pelo Instituto. A ideia aqui, como você disse, né, é a gente conversar um pouco sobre, né, dentro do anteprojeto de revisão do Código Civil, que agora já é um anteprojeto, né, o PL 04 de 2025, realmente avançando depois do trabalho bem intenso e robusto que a comissão de juristas fez entre o final de 2023 e o início de 2024, né, foi apresentado, acho que um dos últimos atos do antigo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que por acaso é até um senador das Minas Gerais, né? E, e temos então agora o projeto de lei 04 de 2025, que traz algumas alterações muito interessantes do ponto de vista do regime das garantias reais, né? Por exemplo, e principalmente botando certos pontos finais em discussões que, que a prática já não aceita muito, né? E que a prática já usa há muito tempo e que muitas vezes a gente fica em dúvida se pode ou não pode fazer essa operação ou aquela operação de garantia, por falta, né, de um reconhecimento expresso. A gente sabe que quando a gente está falando de direitos reais de garantias, ainda existe uma discussão muito significativa entre taxatividade, tipicidade, e é importante esse movimento que o anteprojeto está fazendo de colocar alguns famosos pingos nos is, né? Por exemplo, ao propor o artigo 1420-A, com um reconhecimento expresso de que bens futuros podem ser dados em garantia, algo que é super comum, por exemplo, quando a gente está falando de financiamento de projeto, quando a gente está falando de agronegócio, né? Antes das conversas a gente estava falando um pouco sobre o direito do agronegócio, né? É muito comum eu dar a minha safra futura em garantia, né? Então, o 1420-A traz esse reconhecimento expresso
da oferta em garantia de bens futuros, a possibilidade de múltiplas garantias, não só na hipoteca, mas em outros direitos reais de garantias, em outros regimes de garantia, estruturas de garantia, que é o que está sendo previsto no 1424-A. Uma previsão muito interessante da possibilidade, por exemplo, do promissário comprador dar o direito real inerente a essa promessa de compra e venda em hipoteca, o que é algo super comum de acontecer também, e que existia alguma dúvida, né, se eu posso ou não, que estaria presente lá no 1473, desculpa, A, do Código Civil. Então, várias introduções e vários definições sobre aspectos que a prática contratual, a prática principalmente do mercado financeiro, do mercado agrário, já utilizam, e que o anteprojeto está propondo aí um reconhecimento expresso na lei. Agora, até para a gente ficar num tema e pensar um tema nesses minutos que a gente tem de conversa aqui, para não ficar também algo muito longo, para mim, um dos principais mudanças em relação à dicotomia entre o chamado pacto comissório e o pacto marciano, né? Hoje, acho que muita gente já deve ter ouvido falar desse tema, mas é um tema, às vezes, que passa a largo. A gente tem, no regime atual do Código Civil, principalmente por força do 1365, que trata da propriedade fiduciária, da alienação fiduciária, e do 1428, que trata da hipoteca, uma proibição praticamente absoluta do chamado pacto comissório, né? Então, até para ler o artigo 1428, que fica muito claro o que é isso, né? É nula a cláusula que autoriza o credor ignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar como objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. Então, é aquela cláusula que de vez em quando é utilizada, né? Ao invés de eu levar o bem hipotecado à asta pública, né, e vender o bem, não, se você não me pagar, eu fico com o bem, né? Sem dúvida nenhuma, essa cláusula, do jeito que é colocada, em caso de inadimplemento, eu fico com o bem, tem aqui problemas sérios de um eventual enriquecimento sem causa, né? Porque se eu estou falando, por exemplo, de uma alienação fiduciária ou de uma hipoteca, de uma dívida que foi 50% paga, não faz muito sentido, né? Por exemplo, uma instituição financeira que financiou esse imóvel, ao invés de buscar a cobrança da dívida de 50%, ficar com o imóvel, né? Ficar com o imóvel todo é um problema, e sem nenhuma contrapartida por parte do devedor, sem análises de avaliação de mercado do valor do bem, é um problema que é inegável, né? E essa proibição, inclusive, tem raízes históricas, né? Há muitos anos a gente vê a proibição do pacto comissório, né? E o artigo, principalmente o 1428, né? Para ficar mais nele, né? Deixa muito claro isso ao proibir esse tipo de cláusula. Em contrapartida, o parágrafo único autoriza a dação em pagamento desse bem dado em garantia depois do vencimento. Então, vencida, né, a dívida ou inadimplida a dívida, o devedor pode chegar para o credor e falar: ó, credor, eu não tenho como pagar, fiz um financiamento do meu carro aqui, paguei 30% do carro, do financiamento, não tem como pagar, você aceita ficar com o carro em pagamento? Se é posterior, o código aceita atualmente. Se é prévio, então uma cláusula prévia autorizando isso, o código aparentemente, vou deixar assim porque existe uma discussão, né? Aparentemente veda, ou mais especificamente veda essa cláusula mais crua, mais pelada, vamos dizer assim, que seria o pacto comissório, né? Mas, por outro lado, em várias operações de garantia,
a gente muitas vezes vê um bem que é dado em garantia e que é dado em garantia exatamente porque o credor entende que faz sentido para ele esse bem dado em garantia. Não é um bem alienável do ponto de vista de um imóvel, de um automóvel, que é facilmente alienável em asta pública, né? Por exemplo, a cessão fiduciária de direitos sobre propriedade intelectual de um software, o próprio penhor de cotas sociais, né, numa operação na famosa operação de M&A ou de ações, né? Muitas vezes esses bens dados em garantias, eles são aceitos pelo credor porque o credor entende que, beleza, se eu não receber meu crédito, né, estou vendendo minha sociedade, estou vendendo todas as ações da minha sociedade para um comprador. Se eu não receber o preço integral, se eu pegar isso de volta, se eu conseguir, né, as cotas estão empenhadas, se eu conseguir retomar essas cotas, para mim não tem problema. E por isso que eu aceito o isso que eu aceito esse bem dado em garantia, né? E mesmo quando a gente pensa, por exemplo, em alguns imóveis específicos, eu estou vendendo um imóvel que está tombado pelo patrimônio histórico, então é um bem que vai ser super difícil de ser vendido, mas que para mim faz sentido se eu não receber o preço total, receber esse bem de volta. Tô vendendo, né? Tô obtendo financiamento aqui para comprar equipamentos agrários. Então, existem vários esquemas de garantia que essa proibição, que por enquanto eu estou chamando, né, de absoluta do pacto comissório, ela muitas vezes acaba não fazendo muito sentido, porque o bem dado em garantia só foi aceito pelo credor porque ele tem uma utilidade para o credor meio assim, uma troca meio direta, né? Obviamente, eu estou fazendo a operação e eu quero ser satisfeito do ponto de vista da obrigação principal, né? Então, vendi a minha sociedade e o que eu quero receber é o preço. Mas, se eu não receber o preço, eu aceito que você empenhe as cotas, as ações, porque no mais tardar, se você não me pagar, se eu receber de volta isso, para mim não tem tanto problema, né? E aí vem essa discussão, então, ok, essa proibição, então, faz sentido nos dias atuais, essa proibição absoluta, então, se justifica, né? E há algum tempo, a gente tem visto a doutrina de direito civil brasileira criticar essa proibição e defender que, ao lado do pacto comissório, que é essa cláusula mais dura, mais crua, de entrega do bem, independentemente de qualquer outra coisa, eu posso ter o chamado pacto marciano, que é uma cláusula semelhante à cláusula do pacto comissório, mas que extirpa o problema principal do pacto comissório, que é a possibilidade do credor enriquecer-se sem causa. E essa validade dessa cláusula, inclusive hoje em dia, ela já existe defesas firmes da validade dessa cláusula. Posso citar, por exemplo, professores da UERJ, professor Carlos Edson, professora Aline Terra, professora Gisele Sampaio da Cruz Guedes, que tem vários trabalhos defendendo isso. Aqui em Minas Gerais também a gente tem visto um movimento capitaneado pelo professor Humberto Teodoro Júnior, pelo professor Marcelo Milagres, pelo professor Érico Andrade, também de defender. Tudo isso numa lógica de uma certa redescoberta da autotutela contratual, da autotutela executiva. Então, numa ideia de que
não de negar o monopólio da jurisdição estatal, mas de propor, dentro do espectro da chamada justiça multiportas, né, uma porta que é pequenininha ainda, que é incipiente, mas uma porta de autotutela, né, de possibilidade do credor buscar meios um pouco mais expeditos de se satisfazer. E nesse movimento, então, de redescoberta da autotutela, de defesa da validade do chamado Pacto Marciano, a gente deságua numa proposta que, para mim, é muito interessante, é muito acertada da comissão e que propõe a introdução de alguns parágrafos no artigo 1428, que a gente acabou de mencionar, né, possibilitando que em negócios jurídicos paritários, então eu estou falando aqui de negócios entre privados e entre privados que tenham uma posição que seja minimamente harmônica, né, nessa ideia dos negócios jurídicos paritários. Não estou falando aqui de negócio jurídico sujeito ao direito consumidor, sujeito às relações, por exemplo, agrárias entre parceiro otorgante e parceiro otorgado, entre arrendatário e arrendante. Estou pensando aqui, então, em relações que tenham essa simetria. Por exemplo, acabei de colocar uma aqui, compra e venda de sociedades, né? Ou uma compra e venda, talvez o último contrato verdadeiramente cível no Brasil, que é a promessa de compra e venda, né? Entre particulares, né? A última fronteira desse direito civil mais clássico, que não tem essas influências tanto do direito consumidor, do direito empresarial. Nesse tipo, então, de contrato, o que o parágrafo único, o parágrafo primeiro, o novo parágrafo primeiro do artigo 1428 propõe? Que não se aplica o disposto no caput, ou seja, a vedação ao pacto comissório, nos negócios jurídicos paritários, se houver uma cláusula que, primeiro, autorize o credor a ficar com a coisa, ou seja, para eu ler aqui ipsis literi, autorize que o credor se torne proprietário da coisa objeto da garantia, ressalvando duas condições fundamentais, mediante aferição do seu preço justo e restituição do supérfluo. Então, não estou mais falando aqui de uma troca dívida, independentemente do valor que ela está, por bem. Eu estou falando aqui de uma cláusula que autoriza que o credor fique com bem. E aí, olha que interessante, eu assim, acho que essa redação ela é muito precisa, porque é literalmente uma autorização, é uma cláusula que dá um direito potestativo para o credor. O credor pode optar por ficar com bem. Quando? Quando eu tiver dentro do contrato meios de garantir que eu tenha um preço justo. Seja um preço justo por parâmetros de mercado, seja um preço justo nomeando um avaliador, seja um preço justo pensando uma média de preços, quando a gente está falando de mercados nos quais eu tenho preços que são medidos por institutos, por exemplo, no agronegócio, por exemplo, na mineração, no mercado de óleo e gás, né? Então, eu preciso definir esse valor justo do bem e eu preciso definir o seguinte: eu fico com bem, mas eu te devolvo o supérfluo. O que é, então? Eu pego o valor do bem versus o valor da dívida. Quanto que é o bem? 1 milhão. Quanto que é a dívida? Era 1 milhão, mas eu já paguei 200. Então, agora é 800. Beleza, eu posso ficar com bem, mas eu te devolvo 200. Obviamente que vai ter hipóteses nos quais eu não vou te devolver esse 200. Eu vou te devolver esse 200, mas depois eu vou pegar ele de volta. Por quê? Porque eu tenho uma cláusula penal, porque você inadimpliu o contrato, Claro, eu claro. provei perdas e danos.
mas tem que ter esse Segure movimento. 100 esses 200, né? Exatamente. E aí, o parágrafo segundo, também introduzido, deixa claro que é nula de pleno direito a cláusula que afaste a apuração do valor do bem ou a devolução do excedente. Então, é um esquema. É muito interessante, né? São dois parágrafos singelos num artigo muitas vezes esquecido ali no meio do regime geral do direito real de garantia, que muda totalmente de figura. Eu proíbo o pacto comissório, que, na minha opinião, ele deve ser proibido mesmo, mas eu reforço essa ideia, então, da possibilidade de eu celebrar um pacto marciano. Perfeito. E, doutor, deixa eu te perguntar uma questão. E sobre essa metodologia de avaliação do bem, tem que estar previsto, no seu entendimento, nos instrumentos contratuais ou pode vir a ser definida em juízo, por exemplo? Ou não, não, tem que estar previsto, senão o Instituto não se aplica. Ótimo, ótimo ponto, Arnaldo. Assim, eu tenho defendido eu tenho defendido essa redescoberta da autotutela. Recentemente defendi minha tese de doutorado sobre o direito de retenção e estudei muito esse instituto que estava meio dormente, mas que tem uma certa nova pujança no direito civil, né? E sempre que eu trato desse assunto e sempre que eu penso em autotutela, eu estou pensando em uma certa justiça privada. Não é vingança privada, não é justiça com a própria mão, mas são as próprias partes resolvendo um conflito, uma situação de patologia na obrigação que normalmente é o inadimplemento. É, Ao meu ver, toda vez que a gente está tratando desses institutos de autotutela contratual, a gente tem que ter muito cuidado em desenvolver um procedimento contratualizado para evitar abusos e para evitar discussões. Porque o X da questão é: a gente pode estabelecer remédios que a gente não precise do judiciário? Pode, e é super prudente que sim. Mas, para evitar isso, o ideal é que eu desenhe a estrutura de como cada parte vai agir. Então, não me parece que seja absolutamente necessário prever no contrato como que o valor justo vai ser aferido. Pela redação desses dois parágrafos, né? E é interessante anotar que essa estrutura ela é uma estrutura que já existe do ponto de vista doutrinário esculpida no enunciado 626 da oitava Jornada de Direito Civil do CJF. O enunciado 626 fala: não afronta o artigo 1428 em relações paritárias o pacto marciano, cláusula contratual que autoriza que o credor se torne proprietário da coisa objeto da garantia mediante aferição do seu justo valor e restituição do supérfluo. Então, assim, eu já tenho, basicamente, eu estaria positivando um enunciado das jornadas de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Então, eu acho que não é absolutamente, digamos, não é um requisito de validade da cláusula eu colocar qual que é a forma de aferição do justo valor, mas é o ideal que tenha, exatamente para eu evitar, de certa forma, ter que fazer um procedimento, em última análise, similar a um arbitramento, né, de valor, né? Então, eu determino que eu posso ficar com o bem, que eu tenho que restituir o supérfluo e que eu tenho que apurar um valor justo. Mas aí eu vou para o judiciário para apurar esse valor justo. Me parece que seria uma medida que não tornaria a cláusula inválida, mas que tornaria a cláusula, de certa forma, ineficiente. Ineficiente, exatamente, né? Porque tu estaria retornando ao Poder Judiciário, né? Mas, doutor, é um pouco da volta daquela discussão de autonomia da vontade versus autonomia privada, né? Toda essa Sem, discussão, desde o Pacto sem dúvida. Contratuário até o Pacto Marxiano, né? Um pouco disso, como que volta e meia, vira e mexe, essa distinção volta à tona no direito, né? Sem dúvida. A gente tem visto alguns movimentos pendulares muito interessantes, e eu acho que
Na autotutela, a gente claramente está num movimento de pêndulo para, como eu disse, uma redescoberta, né? A gente teve, né, nos primórdios do desenvolvimento do direito, certa tradição de instrumentos de autotutela que eram aceitos, que eram considerados absolutamente lícitos e legítimos, né? E principalmente, talvez com a consolidação ali das codificações, por muita influência do direito canônico, a gente viu um recrudescimento total. Então, não, monopólio absoluto do Estado, né, autonomia da vontade com aquele pingo de autonomia privada, princípios, boa-fé, que não devem ser descartados quando eu estou falando de autotutela, não, né? E Claro. eu acho que a consolidação eventual do Pacto Marciano, por meio da introdução dos parágrafos 1º e 2º no artigo 1428, é totalmente banhado de boa-fé objetiva, de função social, né? Tem esse movimento, mas, de certa forma, a gente tem visto nos últimos anos ganhar força, né? Uma vontade um pouco mais potente, vamos dizer assim, que não Sim. chega a ser absoluta, que não chega a ser um liberalismo né, absoluto, mas que tem ali uma vontade com um pouco mais de potência. E eu vejo ali no Pacto Marciano uma bela manifestação de vontade das partes que dá esse certo poder a mais de buscar uma satisfação por conta própria, ao lado do judiciário. Perfeito, mantendo sempre um princípio maior de justiça, né, que é de difícil definição também, mas equilíbrio, digamos assim, então. Eu acho que é Sem isso, dúvida. doutor. E Oi. só para aproveitar esse ponto, Aham. Arnaldo, eu acho que isso é fundamental definir, né? Autotutela não significa justiça à margem da justiça estatal, significa que eu vou Claro. tomar medidas mais expeditas e imediatas do ponto de vista jurídico, né? Sem uma intermediação do judiciário, mas o judiciário sempre vai estar ali a postos para coibir abusos, para considerar ou a cláusula ou o ato de apropriação do bem, a cláusula nula ou anulável, e o ato abusivo. Então, muitas vezes desfazendo esse ato em razão do abuso de direito e dos outros controles que a gente tem dentro das relações jurídicas, né? Claro. A gente vê assim esse movimento enorme assim de levar as demandas jurídicas para fora do judiciário, seja arbitragem, seja conciliação, mas a gente não vê tanto essa perspectiva que o senhor está trazendo aí de autotutela mesmo, né? E talvez isso tivesse que começar na própria Constituição Federal, né? Um movimento desse tipo, que realmente eu acho que são muitas as situações, não são poucas, em que se consegue, através de uma autotutela, tirar do judiciário uma questão, né? Sem necessariamente depender também de outros órgãos, seja arbitragem, que é algo para rico no Brasil, digamos assim, né, doutor? Seja, sendo bem direto, né? E também vou te dizer, às vezes que eu utilizei a arbitragem, eu não achei as decisões melhores do que o Poder Judiciário. Pelo contrário, eu vi muito viés pessoal nas decisões, o que é perigosíssimo, né? Eu acho que dentro do judiciário ainda a gente tem uma jurisprudência que influencia muito mais um julgamento do que na arbitragem. Eu não sou fã da arbitragem, pelo menos no Brasil e as que eu participei. Mas também esses movimentos de conciliação, desses procedimentos que agora, não é conciliação que eles estão utilizando no Poder Judiciário, a Mediação, mediação, exatamente, autocomposição. né? E eu acho que o desenvolvimento de mecanismos de tutela privada, óbvio que esses mecanismos eles acabam
sendo muito combatidos ou muito, não sei se a palavra certa é combatido, mas existem muito receio por parte deles, porque geralmente eles estão nessa fase de entrar num patrimônio de outra pessoa, de pegar esse patrimônio, e aí parece que não, entre particulares, o patrimônio tem que ser inviolável, né? Se depende do Estado para fazer essa transposição de patrimônio entre particulares. Mas eu acho que isso é um avanço, né? Ou uma volta ao passado com um pouco mais de tutela estatal, e que sim, eu acho que demanda muito mais precisão e técnica legislativa e dos juristas do que do que uma intervenção judicial propriamente dita, né? E Sem acho que dúvidas. concordo com o senhor, é totalmente saudável, é totalmente mais célere e muitas vezes, né, frente à realidade do judiciário, que não é só brasileiro, de todo o judiciário praticamente aí, principalmente esses que dependem da civil law, que adotam civil law que são morosos, né? Acaba que uma demanda no judiciário torna a dívida muito mais cara ou muito maior do que ela já era, né? E às vezes essa autotutela, sendo equilibrada, sendo justa e sendo definida com parâmetros objetivos, ela estanca a dívida ali, né? Quantas vezes a gente já vê uma dívida duplicar em 5, 6 anos de processo, Sem né? dúvida. Então, eu acho que tô plenamente de acordo com tuas palavras, Marcelo. Excelente. Eu acho que é isso. É um dentre os ajustes pontuais que merecem, né, realmente ocorrer dentro do Código Civil. Acho que essa proposta da comissão e que está consolidada no anteprojeto de revisão do Código Civil, ela é muito benéfica para o sistema. Eu acho que ela traria, em que pese eu já defenda, na linha né, da doutrina que eu citei, que já se pode utilizar, mas seria muito bom porque, como você disse, né, a gente vive um sistema de civil law e muitas vezes a gente precisa da norma exatamente para ela botar uma pá de cal em discussões se pode ou não pode, se é válido ou não é válido. Então, é uma alteração que, sem dúvida nenhuma, merece aplausos e merece defesas, porque eu acho que traria uma solidez e uma segurança jurídica muito interessante para as diversas relações jurídicas que envolvem instrumentos de garantia. Perfeito. Só para citar, as ideias vêm surgindo na cabeça de tão rico que é o tema que tu escolheste. Mas só para citar, né, por exemplo, no agro que a gente vem falando, né, um tema pujante hoje no agro é o financiamento privado do agro, né? Eu acho que nós temos aí praticamente uns 12 títulos de crédito que permitem o financiamento privado do agro, né? E cláusulas assim tornam esse financiamento do agro muito mais célere e seguro também, né? Porque às vezes Sem o que dúvida. falta é a segurança para fazer. Quando tu sai do financiamento bancário para ir para o financiamento privado, né? O que se precisa é segurança para o privado financiar o agro, né? E talvez aqui a gente tenha algo realmente que já se aplicam em alguns títulos de crédito do agro, não em todos, né? Mas que vai realmente, eu acho que dar uma dinâmica diferente, pelo menos, né, para esse ramo aí de negócios. Sem Mas é isso, dúvidas. doutor Marcelo, muito obrigado. Foi super pertinente tua fala, super interessante. É algo que toca profundamente as bases do direito privado, né? Que coisa, né? Como que isso faz a gente pensar e durante a conversa a gente vai abrindo para várias temáticas a partir de uma positivação assim do pacto marxiano, que eu acho que foi isso que o Código Civil, a atualização do Código Civil faz, né? É atualizar ele mesmo, mas é uma atualização que
que é capaz de repercutir em vários outros setores do direito privado. Te agradeço novamente em nome do Departamento de Direito Civil, te agradeço em nome do IARGS, tá? Principalmente em nome da doutora Sulamita Cabral, né, presidente do IARGS, e fica o convite, né, tanto para falar novamente aqui nas conversas sobre atualização de direito civil, como nas conversas sobre direito civil digital que a gente está inaugurando. Muito obrigado, doutor. Obrigado de coração por ter dedicado esse tempo aí seu para os advogados gaúchos. Prazer é meu, obrigado pelo convite, Arnaldo. Fico aí super à disposição para a gente discutir mais e para quem, né, acompanhar esse vídeo, fico aí super à disposição para debater esses assuntos que eu acho que são assuntos bastante contemporâneos do direito e que efetivamente toda vez que a gente conversa vem novas ideias, vem, né, novas perspectivas. Então, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos os amigos, advogados e advogadas do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, doutor. Tchau, tchau.